Perfeitamente. Então fique à vontade. Eu vou só apagar minha câmera um pouquinho, mas eu tô ouvindo vocês e qualquer coisa eu já estou participando. Bom dia. É, Quero agradecer todo mundo que está aqui hoje para ouvir e estar junto. E antes de começar e me apresentar, eu queria pedir para vocês para tirarem a própria imagem de vocês. Para fazer isso no Zoom, na parte de cima à direita tem visualizar e aí tem ocultar sua própria vista. E aí você consegue ver as pessoas conseguem te ver, mas você não fica se olhando o tempo todo durante a aula. Vocês conseguiram achar? Tá na mesma parte onde a gente escolhe como visualiza, né? Então, aqui para mim aparece orador, galeria, vários participantes, definir papel de parede, mostrar sua própria vista ou esconder sua própria vista, ocultar participantes com vídeo desativado. Conseguiram achar? A, a Célia tá fazendo uma cara de quem tá perdida no Zoom. Não tô porque tá tudo escrito em inglês. Ah, tá. O meu tá em português. Quem não conseguir, tudo bem. É só um, um pedido que eu faço. Ah, tá. Alguém colocou aqui no chat. Hide self-view. Em inglês tá assim. Então vai aparecer uma lista, né, de opções. Ah, já gostei Você dessa. coloca hide self-view. Olha, E pode parecer um detalhe, mas isso tem tudo a ver com a aula, tá? Conseguiu, Sueli? consegui, acho que consegui aqui. Ótimo. Eu, numa professora de inglês, é melhor, né? Falo muito mal português. Obrigada. Bom, então esse era o meu primeiro pedido para tirar, né, a própria vista. Célia também está dando ok, conseguiu. Eu vou deixar para me apresentar no final, na verdade. E também quero, antes de começar a falar, dizer que, em geral, eu uso os pronomes femininos, pensando em as pessoas. Então, não estranhem se eu falar no feminino, eu também uso o pronome neutro, eventualmente. Eu quero começar o encontro fazendo uma proposta de um exercício de mapeamento, muito rápido, poucos minutos, de um mapeamento do corpo e do ambiente em que vocês estão. Então, a proposta é perceber o corpo e as trocas que esse corpo faz com o ambiente, sem julgamentos e sem necessidade de produzir alguma alteração. Chegou. Foi, chegou. Só É, um, só um pouquinho, Júlio. Olha, o macacão eu adorei, mas não me serviu, porque eu perdi G, mas o G deles é G Acontecimentos. oriental. Eu Deixa não eu ver aqui. sei. Porque eu te marquei, aí agora eu não enxergo mais nada. Pronto. Pronto, participantes. Desativar som. Talvez desative o seu, daí você tem que ativar, Júlio. pronto. Estão me ouvindo? Uhum. Ok. Bom, então voltando, eu quero propor um exercício muito breve, poucos minutos, de mapeamento do corpo e das trocas que esse corpo faz com o ambiente. Então, a proposta é perceber o corpo e observar sem julgamento ou necessidade de fazer alguma modificação no corpo. Mas se quiser se mexer ou mudar de alguma maneira, também fica à vontade. Vocês podem fazer esse exercício de olho aberto, olho fechado, como vocês se sentirem à vontade. Então,
A minha primeira pergunta é como esse corpo está chegando na aula, como o seu corpo está chegando na aula hoje. Você dormiu bem? Está descansada? Sente o corpo mais pesado? O corpo mais leve? Quais partes do corpo estão encostando em outras coisas? Como é o toque do tecido da sua roupa? Quais partes do corpo estão apoiadas? Na cadeira? O pé encosta no chão? Quais partes do corpo encostam no chão? E como está a sua respiração? Ela está mais rápida, mais curta, está mais lenta, mais profunda? Quando você puxa o ar, você sente a respiração em quais partes do seu corpo? No peito, nas costelas, na barriga? Lembrando que você pode só observar sem fazer nenhum tipo de alteração. E como está a velocidade dos pensamentos? Pensamentos tão rápidos, mais lentos? Sente que ainda está pegando no tranco, agora de manhã? Você se sente cheia de pensamentos ou está mais esvaziada de pensamentos? E como você se sente agora nessa aula? Se sente animada para a aula? Se sente irritada? Achou que tinha vindo para uma aula de psicanálise? O que está acontecendo? Você se sente presente aqui nessa aula ou você sente que a sua atenção está dispersa em vários lugares diferentes? Ou que tem outros assuntos que ficam vindo? Quais partes do seu corpo estão em contato com o ar? Como está a temperatura aí onde você está? Está quente? Está ameno? Está fresco? Está mais frio? E quais os sons do ambiente que você está? Agora eu queria pedir para quem está de olho fechado abrir devagar e observar quais são as cores que estão em torno de você. Quais são os objetos que estão em torno de você? Quais são as formas que estão em torno de você? Quais as texturas disso que está ao seu redor?
em qual paisagem você está, qual paisagem você observa. Bom, esse é o breve exercício que eu queria propor para vocês. E eu quero pedir para vocês, durante a aula, anotarem as suas sensações, as suas percepções, suas questões. E a ideia é abrir um tempo do fim da aula para a gente poder conversar, trocar ideia. Então, eu pensei num certo percurso e quero, enfim, pensar essa aula como uma experiência, como um percurso. Por isso, eu também vou pedir para deixar as intervenções e as questões para o fim da aula. Então, estou aqui. Todo mundo consegue ver o que eu estou compartilhando? Tá. Vou só aumentar vocês aqui, que quando eu compartilho, pronto. Bom, então, eu vou trazer algumas imagens, não vou falar muito sobre elas, vou deixar as imagens falando por si, mas são todas obras da artista Ana Mendieta, e quero apresentar para vocês o roteiro que eu pensei para essa aula. Bom, a gente começa com esse exercício de mapeamento do corpo que vocês acabaram de fazer. E a minha ideia é trazer na prática o assunto do corpo e trazer no próprio modo como eu dou aula o método cartográfico. E quero mostrar para vocês como eu compus essa aula também, de que maneira eu cheguei nesse roteiro. Então, vou partilhar um tanto das minhas anotações e percursos e dos mapas que eu fiz para inventar essa aula. Então, a apresentação da proposta, percurso da aula onde estamos agora. Quero falar de corpo vibrátil e suas decomposições, composições e decomposições, força ativa e força reativa, cartografia, mapa e decalque, e aí eu vou falar mais sobre método cartográfico, micropolítica e colonização dos afetos, até chegar em clínica cartográfica e escuta da diferença, para finalmente falar de prática clínica a partir, né, pensando autonomia e vitalidade como critério. E depois conversas e trocas, que é onde eu quero abrir para a gente conversar. Então, eu pensei essa aula até meio-dia e meia, mas a gente começou um pouco atrasado, então talvez para a gente ter mais tempo de conversar, talvez estender um pouco, se for tudo bem. E, bom, eu queria trazer o contexto dessa aula também, que é uma aula aberta, mas é uma aula dentro do curso de psicanálise contemporânea que o Eduardo Mello está ministrando no Instituto Bergasse. Então, eu quis fazer uma aula que, por um lado, fosse introdutória e conversasse com as questões que ele está trazendo, e, ao mesmo tempo, uma aula que também contemplasse quem já conhece mais sobre esquizoanálise, filosofia da diferença. Então, eu vou trazer um tanto das minhas misturas e referências aqui. Minha ideia não é trazer um conhecimento acadêmico, eu penso em trazer um conhecimento que vem da experiência do corpo e também da experiência da clínica.
Como o Eduardo falou, os nossos referenciais são bem diferentes, então também não quero ficar enchendo de conceitos e vocabulários. Eu escolhi alguns que eu acho que são bons dispositivos para pensar esses assuntos, e aonde acho que por caminhos diferentes, tanto eu quanto o Eduardo, a gente chega em questões parecidas, na hora de pensar em prática clínica. E também queria dizer que é a primeira vez que eu estou dando essa aula, então eu terminei de fazer essa apresentação visual há poucos minutos, então é assim que eu chego também. Então aqui tem primeiro mapa que eu fiz para pensar nessa aula. A minha primeira anotação foi considerar que essa é a primeira aula que eu estou dando, que eu tenho que levar isso em conta ao fazer esse mapa e criar esse roteiro de aula. E eu comecei jogando, fazendo uma nuvem de conceitos que eu gostaria de trabalhar, e a partir disso eu fui destrinchando. Então aqui foi o meu ateliê, tem até o yakisoba que eu pedi no dia que eu estava preparando a aula. E eu trabalhei muito com post-its para ir pensando, né, amarrando aí esse roteiro da aula. Essa tartaruga é a tartaruga que sempre, ela está aqui comigo hoje também. Eu sempre atendo com ela do lado e eu fico brincando com ela enquanto eu escuto e faço coisas. E aqui está o primeiro mapa que eu fiz dessas perguntas que eu queria trazer para o mapeamento do corpo na proposta inicial. Então, vamos para o nosso primeiro e último assunto, que é o corpo vibrátil e suas decomposições. Então, a primeira ideia que eu quero trazer para vocês é que o corpo não é apenas matéria, mas a gente pode pensar o corpo como uma matéria que vibra, que ressoa e que se compõe constantemente com múltiplas trocas que faz entre as partes do próprio corpo e também trocas com o que não é corpo. Então, o corpo ele está o tempo inteiro se compondo do que ele não é. Então, eu não sou uma tapioca, mas ao comer tapioca ela vira corpo. Então, tem algo que é invisível do corpo e que é real. Então, a gente pensa que tem uma dimensão que é visível e uma dimensão que é invisível. A gente tem a forma do corpo e as forças que compõem esse corpo, que atravessam esse corpo, que atuam nesse corpo. A gente tem um aspecto que é extensivo, que dá para medir, que ocupa um certo lugar no espaço, e um aspecto que é intensivo, e que tem a ver com as intensidades e as variações de intensidade. Essa aqui é a própria Ana Mendieta. Ela tem esse trabalho com vidros em que ela vai tirando fotos dessa do rosto amassado nesse vidro, né? Então, para pensar nesses termos de visível e invisível, forma, força, extensivo e intensivo,
a gente não pode pensar como opostos, né? Ou como um binário é, em que a gente tem duas polaridades, né? A gente precisa pensar que é, a forma e a força, o visível e o invisível, estão o tempo inteiro se interpenetrando e se produzindo mutuamente, né? E para isso eu trouxe essa imagem aqui eu gosto muito. Eu trouxe aqui a imagem da fita de Moebius e eu vou fazer aqui um tutorial rápido de como fazer uma fita de Moebius. Então a gente tem aqui um lado, né, que tá liso e um lado que eu rabisquei. Então a gente tem aqui um lado e outro lado. Mas se a gente torce essa fita, eu não sei o quanto vocês conseguem me ver com a tela compartilhada. Júlia, posso te sugerir para parar o compartilhamento da tela só Ah, tá. quando você faz isso? Daí você, Boa. porque eu acho bem bacana essa experiência. Sim. Eu fiquei na dúvida se ia dar certo. Deixa eu colocar para eu me olhar agora, excepcionalmente, só para eu saber o que eu estou fazendo. Então a gente tem, né, esse lado que eu rabisquei, esse lado que está em branco. Temos um lado e outro lado. A gente torce e vai é, juntar aqui as pontas com ele torcido. E daí, se a gente percorre essa superfície agora, a gente passa de um lado ao outro de forma contínua. E esse foi o meu breve tutorial de como fazer uma fita de Moebius. É, eu trouxe aqui uma imagem também de um trabalho da Sueli Ronick. Ah, aqui de novo, a Ana Mendieta, deformando o rosto dela. Aqui ela tá usando várias coisas, né? Mas uma das coisas que ela usa é uma meia calça, um fio de meia calça. É, aqui são alguns trabalhos dela. Então são fotos, né? Mas que tem uma dimensão performativa, né? Tem uma relação tem um ato também, né? E aqui a Lígia Clark com esse trabalho dela chamado Caminhando, que é de 64, em que ela faz uma fita de Moebius e vai cortando essa fita de Moebius até não ter mais onde cortar. E essa é uma imagem que a Sueli Ronick traz bastante para falar sobre força, forma, desejo. Bom, então, o corpo, ele é o habitat original dos afetos, das afetações, dos ressoamentos. O corpo é receptivo e ativo ao mesmo tempo, porque assim como o corpo é afetado pelo que vem de fora, isso que o afeta sempre se expressa de alguma maneira no corpo. Então, não há nada que exista e não se expresse enquanto existe. Então, eu gosto de pensar nessa imagem de que existe um idioma dos afetos que se expressa no corpo, mas eu vou falar depois da colonização, mas por causa da colonização, esse idioma que é originário do nosso corpo, que é nativo da nossa terra corpo, é, a gente escuta esse idioma como algo estrangeiro, como algo estranho, como algo alheio
ao próprio corpo e a nós mesmos. E aí eu queria trazer para vocês a imagem da ecolocalização dos golfinhos e morcegos. Então, a ecolocalização são ondas supersônicas, eu acho que esse é o termo, mas que, né, o morcego ele emite uma onda sonora, mas que está numa frequência que o ser humano não capta. Então, eu gosto muito da imagem que o morcego ele emite um silêncio que ressoa aonde ele está e produz ondas e permite o morcego se localizar numa caverna, localizar as presas, localizar os predadores. E a visão não tem esse lugar de centralidade, né? Essa importância para o morcego, né? Ele enxerga por ressoamento. E os golfinhos fazem a mesma coisa na água, né? Então tem aí esse sentido do corpo que envia ondas, ressoa e consegue saber a quilômetros onde tem uma presa, onde tem um predador. Os golfinhos, inclusive, tem várias coisas impressionantes aí dos golfinhos. Inclusive, se eles estão na água com uma mulher grávida, com uma pessoa grávida, os golfinhos sabem, porque eles conseguem ouvir o bebê dentro da barriga e isso ressoando dentro da água. Também queria trazer uma outra imagem que é da comunicação das plantas, né? As plantas elas têm um sistema de comunicação subterrâneo que se dá dentro da terra e que tem a ver com os fungos, aonde as plantas vão trocando informações sobre onde tem sol, onde tem praga, que planta está precisando de mais ou menos de qual nutriente. Então, existe essa comunicação interna das plantas, mas as plantas também comunicam com a gente e expressam quando precisam de água, quando tem sol demais ou tem sol de menos. Então, quando as pessoas falam sobre falar com as plantas, é muito mais sobre escutar, pensando em jardinagem mesmo, do que ficar falando lorota no ouvido da planta. É, Então, eu estou aqui falando de formas de se relacionar, né? Então, pensando aí em composições, né? Existem composições que aumentam a potência do corpo agir e encontros que diminuem a potência do corpo agir, que são encontros que produzem padecimento, e que, de alguma maneira, decompõem esse corpo. Só que existe uma complexidade, uma multiplicidade em que um mesmo encontro pode compor num nível e decompor em outro nível, ou compor com uma parte e decompor outra parte. Então, a gente vai chamar esse aumento da potência de agir de alegria e a diminuição da potência de agir de tristeza. E daí a gente está, né, pensando em afetos como efeitos dos encontros que o corpo produz com o que existe, né? É, E essa variação da potência de agir também é uma variação da potência de pensar, tá?
o pensamento aqui também é ação, também é produção. Bom, então eu quero falar de força ativa e força reativa, sendo a força ativa ligada à criação e a força reativa uma força de conservação. Então, a gente pode pensar nessas duas forças que estão o tempo inteiro em jogo, e que também não são forças opostas, mas que se também se compõem, se decompõem e se relacionam, né? É, então, com a força ativa, a gente tem a criação e a diferença, o novo, o singular. Na força reativa, a gente tem a conservação, o mesmo, a repetição. E aí a gente vai pensar o que é quando a força ativa orienta o movimento e quando é que a força reativa orienta o movimento, pensando que as duas são imprescindíveis e são impossíveis de serem eliminadas e ficar só com um, né? Então, pensando aí, diante do desconhecido, diante da diferença, diante, do novo que a vida apresenta, a gente vai compor com a vida, a gente vai criar com a vida, ou a gente vai, se defender disso que é diferente, disso que é novo, disso que é estranho, disso que é desconhecido, e, no limite, se ressentir com a vida, porque antes que era legal, quando muitas vezes não era também. É, Então, o extremo de quando a força reativa está no comando e orientando o movimento é um movimento que é contrário à vida, e a vida aqui entendida como devir, como diferença, é, e uma força que age para eliminar a diferença, para aniquilar tudo o que desestabiliza a forma, né? A estrutura. E aí aqui eu já trago, né, essa ideia de ter a vitalidade como critério. Então, não é que a gente vai abandonar as forças de conservação ou vai lutar contra isso, né? Mas qual é o critério? O que que orienta o movimento? E a clínica, que a gente vai chegar na clínica, né? Então, né, a vitalidade é o critério da cartografia. Então, quero trazer essa imagem para vocês. Aqui está um pouco dessa parte da aula, quando eu estava pensando. Então, aqui tem bastante de Spinoza, mas não vou entrar muito nisso. A gente também pode pensar, né, quando eu falo tá aqui na minha anotação, que a gente pensa força e intensidade, forma e marca, né? Então, as marcas estão aí digamos, do lado da forma, né? E aqui eu queria trazer um verso do Patativa do Assaré para a gente entrar na ideia de cartografia. Para toda parte que eu olho, vejo um verso se bulir. Se às vezes andando no vale, atrás de curar meus males, quero reparar para a serra, assim que eu olho para cima, vejo um dilúvio de rima caindo em riba da terra. Então, isso está no poema Cante Lá que eu canto cá, que é um poema que é maravilhoso, tem tudo a ver com essa aula, inclusive. Indico, é um poema longo. E Patativa do Assaré é um poeta, né, do sertão cearense.
E, e eu acho que aqui é um belo exemplo de um poeta cartógrafo, né? Ou até de um clínico. Bom, então quero trazer para vocês essa ideia de que a cartografia é um ato de produzir mapas vivos, né? Ou cartografar mapas vivos, inventar mapas vivos também. E se estão vivos, estão em devir. E se estão em devir, são mapas singulares. Se relaciona com rizoma. Eu decidi não falar sobre rizoma, mas joguei aqui para, né, se colar colou. É, Então, na cartografia, a gente mapeia a diferença, existe uma invenção e tem aí uma escuta da multiplicidade, né, dessas forças que compõem esse mapa. Então, é muito mais um cartografar, né, um mapear, do que um mapa, pensar o mapa como uma forma, né, uma coisa fechada em si. E o decalque, por sua vez, é uma forma morta, parte de um modelo, de um ideal, da ideia de estrutura, aqui está uma provocação, da generalização, o universal, a repetição, o mesmo. Então, decalque, na aula de geografia, a gente pega aquele papel vegetal, põe em cima do mapa e vai riscar em cima de um traço que já está feito. Esse é o decalque. Aqui um pouco mais das minhas anotações. Teve uma grande edição, porque eu realmente não queria lotar de tantas palavras e conceitos novos. É, então, é, a cartografia, ela cartografa essa dimensão micropolítica, é uma cartografia das forças. Então, quando a gente pensa em macropolítica, a gente está falando das formas da política. Então, macropolítica é a Constituição brasileira, é macropolítica. O Congresso é macropolítica. Mas também a ONG é macropolítica, a Associação do Bairro é macropolítica, um coletivo ativista é macropolítica. Então, a macropolítica não tem a ver com o tamanho, tem a ver com as formas da política. E a micropolítica tem a ver com as forças da política, tem a ver com a subjetividade, com as políticas de subjetividade. Então, quero trazer essa ideia para vocês, que está na esquizoanálise, no pensamento, né, de Deleuze e Guattari, e também no Foucault, dessa relação entre modos de vida e subjetividade. E pensar na subjetividade não como um psiquismo que é interior à pessoa, mas como algo que é produzido pelos encontros que esse corpo faz com o mundo. E, portanto, um certo modo de vida produz certas subjetividades. E aí quero falar agora sobre esse modo de vida colonial e capitalista, né? Então, quando a gente pensa em colonização, a colonização, um dos primeiros movimentos dela é uma cisão entre corpo e espírito. E a gente pensa espírito, afetos, mas também pensamentos. E nesse modo de pensar, o conhecimento ele se transforma é, em algo que tenta capturar
o corpo ou capturar a realidade para ter mais controle sobre aquilo, para exercer um poder sobre aquilo. E isso se expressa na clínica como eu preciso entender alguma coisa para parar de sofrer. Porque quando eu entender, aí isso que eu entendi vai poder controlar o que eu sinto e eu vou ficar melhor. É, E que é diferente daquele conhecimento que eu estava falando ali no começo do idioma dos afetos. E também é próprio da colonização a monocultura. E aqui eu trago o pensamento da Jenny Nunes, que ela vai pegar a ideia de monocultura e pensar na monocultura das relações, na monocultura de afetos, na monocultura de modos de vida. E, no, e o quanto a monocultura, quando impede a multiplicidade e a diferença habitar um mesmo terreno, mata a terra. E a gente pode pensar nisso na terra do nosso corpo e o que é essa terra que vai cada vez produzindo menos composições, né? Vai cada vez mais cultivando o mesmo. É, Então, né, a colonização tem, né, essa ideia de uma totalização, né, de algo aí que que não dá brecha, né, para a diferença aparecer. E aí, quando a gente vai pensar em micropolítica e subjetividade, a gente pode pensar em políticas do desejo. E o desejo aqui é sinônimo de diferença, porque o desejo é sempre essa coisa sem nome que a gente não sabe muito bem o que é e que desestabiliza toda uma estrutura é, e aí, o que que a gente faz com isso, né? É, Então, quando a gente tem uma política em que isso que aparece na gente como estranho, que a gente não reconhece como a gente mesmo, a gente quer eliminar, a gente quer extirpar, e muitas vezes isso aparece, pode ser um sintoma, inclusive, é, essa política do desejo é uma política microfascista. E aí, as perguntas que eu gostaria de fazer. Aqui, achei as minhas perguntas. Quais são as políticas que compõem nossa subjetividade? Como os diferentes corpos são afetados de formas diferentes no sistema que a gente vive? Por exemplo, como os diferentes corpos são afetados pelo regime de trabalho? Que tipo de subjetividade e adoecimento é próprio desse tempo que a gente vive? Que tipo de subjetividade é próprio desse modo de vida capitalista? Então, quando a gente vai pensar em clínica, eu quero trazer aqui essa imagem, né? Assim, o que que é a psicanálise como arqueologia e como decalque? Então, é uma psicanálise que está o tempo inteiro fazendo uma escavação do passado, que tem uma ideia de psiquismo como algo interno ao sujeito,
né, que vai pensar estruturas que estão no sujeito, uma escuta que se volta para a família, para as questões edípicas, né, para a cronologia, para a biografia, a linguagem como representação. Então, o que se diz na clínica, né, a gente, como psicanalistas do decalque, a gente fica pensando, tá, mas o que que isso quer dizer? Ou isso representa o quê? É, E uma escuta a partir de modelos, o setting como um formato e a prática da interpretação aí como a interpretação como algo que orienta a prática, né? E a questão, por que é assim? Ou o que está por trás disso? Ou o que isso quer dizer? Então, esse movimento de procurar o que está por trás, né? E aí, quero deixar bem claro que eu não estou falando de nenhuma escola específica e nenhuma linha específica. Eu acho que o, a gente o tempo inteiro pode cair no decalque, inclusive esse é o movimento, né? O, é o movimento aí da macropolítica e da micropolítica o reforçar os decalques, né? É, e aí, quando a gente pensa em clínica como cartografia, a gente tem aí um paradigma que é ético, estético e político, porque envolve um modo de vida, um modo de se relacionar e um modo de se expressar que são que estão intimamente ligados. Então, não há um modo de vida sem que esse modo de vida se expresse de uma certa maneira e produza certos tipos de composição e certos tipos de política do encontro, né? Então, quando a gente pensa a psicanálise como cartografia, a gente vai pensar a subjetividade como produção de um modo de vida, a gente vai pensar o indivíduo como multiplicidade, como uma composição de forças múltiplas, e a linguagem como apresentação, não representação. A linguagem como expressão. Então, o modo como a pessoa aparece já diz, já está aí. A gente não precisa que a pessoa, assim, nossa, a pessoa não me diz nada. Não, ela já está dizendo, não dizendo. Ela já. é- a pessoa, né, não comparece, mas é assim que ela está comparecendo. E que efeitos isso produz? É, Então, força ativa e vitalidade como critério, que eu falei lá no começo, e essa ideia de caixa de ferramentas. Pensando que a clínica, que tem como critério a vitalidade, é uma clínica que também tem como critério o aumento da potência de ação. E se a gente está falando, né, de uma clínica que aumenta a potência de agir, a gente também tem que pensar em termos de ferramentas, de recurso, de estratégia, né? Então a gente tem aqui as questões, né, assim, ao invés de se perguntar qual a causa disso, perguntar como funciona, como isso se apresenta, com o que, com o que se compõe, o que aumenta a potência de agir ou diminui. E ao invés de se perguntar o que isso quer dizer, perguntar o que isso diz, como se apresenta, como se expressa, pensando que já está aí, né? É, E aí, essa ideia da psicanálise como um gesto cartográfico, pensar qual é o gesto inaugural da psicanálise, qual é o gesto, original da psicanálise. A Sueli Ronick, eu concordo, entende como a escuta da diferença. Esse é o corte que a psicanálise produz.
essa escuta do outro e esse outro entendido como alteridade absoluta. E essa escuta a diferença também é a escuta do desejo, também é a escuta do inconsciente, que a gente vai colocar tudo isso como sinônimo, né? É, Então, eu não estou falando sobre queimar livros, nem de jogar fora a história da psicanálise. Para mim, a questão é muito mais que uso a gente faz dessas ferramentas. A gente está escutando alguém para encaixar essa história na teoria, ou a gente está usando desses mapas que já foram feitos para produzir uma cartografia como ponto de partida, né? Então, eu sempre faço a pergunta. Hoje em dia, né, estão distribuindo aí diagnósticos de transtorno para quem quiser, né, pegar algum na bacia. E a minha pergunta sempre a pessoa tem um transtorno ou é transtornada por um mundo violento? Como um modo de existir se torna um transtorno? E aí aqui, né, já tem essa pergunta, quais usos fazemos dos mapas que já foram feitos pela psicanálise? Eu não acho que a gente precisa jogar. Eu acho que a gente precisava sim superar algumas coisas e já partir de outros lugares para discussão. É, mas a gente pensar, né, nas nomenclaturas, nos modelos, nas teses como meio. E a vitalidade e a força ativa como critério que orienta, né, o nosso movimento de cartografar, que é diferente de pensar no modelo, no diagnóstico, na nomenclatura, como um fim em si mesmo. Então, para dar um exemplo prático, né, eu fiz supervisão por pouco tempo com um supervisor que ele fazia uma leitura do caso maravilhosa. Ele contava uma história tão bem amarrada, que depois eu ficava, eu não preciso mais ouvir essa pessoa. Já está tudo dito, já está tudo explicado, já sei até o que vai acontecer com a vida dela, né? Assim, quase um exercício de evidência, né? É, Então, para que serve, né? Assim, a que serve as interpretações, né? As teses? Para mim, precisa servir para escutar. E escutar a singularidade, escutar a diferença, né? E se a gente a gente pode usar dos diagnósticos para produzir uma direção, mas não como uma finalidade, né? Para usar aí os exemplos de diagnóstico, né? Então, né, a clínica, pensando em clínica como cartografia, a técnica precisa estar a serviço de uma ética vital. E não confundir rigor ético com rigor formal, que eu acho que isso acontece muito na psicanálise, na academia como um todo, e achar que um rigor da forma garante um rigor ético, quando muitas vezes o rigor da forma está a serviço da manutenção do poder. É, Então, né, como pensar na clínica como produção de diferença, e uma clínica que pode testemunhar a violência e não a reproduzir, não produzir desmentido, não negar a existência e a diferença do outro. E vou colocar aqui principalmente uma clínica que não aumente a cisão com o corpo e os afetos, né? Então, uma vez eu conheci uma psicanalista que ela me deu uma imagem maravilhosa, que ela falou assim, qual é o sentido da pessoa fazer 15 anos de análise para no fim apresentar um PowerPoint sobre a causa do sofrimento dela, a história da vida dela, se isso não produz, de fato, nenhuma diferença na vida dela,
no modo como ela se relaciona, nas escolhas que ela faz, né? Então, uma psicanálise que está a serviço de uma intelectualização do afeto, do sofrimento, né? É, para mim, está produzindo mortificação, para mim e para várias pessoas, né? Então, eu vejo a necessidade da gente começar a formular outras perguntas na psicanálise, e aqui eu trago a Grada Quilombo, que ela fala sobre a diferença entre o que você fez numa situação de racismo versus o que o racismo fez com você. Ela diz que as duas perguntas são válidas, mas essa primeira pergunta é muito mais comum, de perguntar, e aí, o que você fez? E ela diz que quando a gente muda a pergunta para o que o racismo fez com você, tem um movimento revolucionário em que a pessoa pode falar a partir de si, a partir de como foi afetada, e não ficar falando e produzindo sobre os outros. Então, acho que, para mim, já é tempo da psicanálise parar de culpabilizar as pessoas que sofrem violência. Então, né, essas perguntas, por que você sofreu abuso? Ou qual sua parte nisso? Que eu entendo, né, assim, a função que tem, mas eu acho uma pergunta bem perigosa quando a gente está pensando em abuso, em violência, ou mesmo a pergunta o que ganha com isso. É, Às vezes a pessoa está com tanta fome que ela vai morder qualquer isca que aparecer. E aí a gente vai perguntar o que que a pessoa está ganhando comendo essa isca, né? Que foi a única coisa que apareceu ali que ela achou que poderia se alimentar, né? Então, eu proponho as perguntas diante da violência, como se proteger? Como reconhecer a violência? Quais as iscas, né? Aonde que você é capturada? E aqui quero trazer uma ideia do Fanon. Eu pensei em citar ele, aí depois eu fui modificando a citação, e então vai ser Júlia Francisco inspirada em Fanon, mas isso está em Máscaras, Pele Negra, Máscaras Brancas. Que a psicanálise precisa localizar o conflito onde ele de fato está, nas estruturas sociais. E, diante disso, criar condições para as escolhas ativas. Então, diante do mundo como ele está, e aí? Como que a gente vai se relacionar com isso, né? Então, não é um conhecimento sobre algo, é um conhecimento sobre as relações. Então, pensar a análise como campo de invenção de estratégias para se relacionar, mas também para estratégias para criar comunidade, porque os corpos precisam de muitas trocas para produzir vida, é, e, e não, né, monocultura. Então, não dá para a gente achar que dentro de uma análise individual a gente vai dar conta de algo que precisa ser produzido no mundo, né? E por isso eu penso na clínica como esse campo de produção de estratégia também, né? Então, quais alianças você vai produzir? Com o que essa clínica se alia, né? Então, como criar comunidade, como produzir outros modos de vida. Então, não tem como a pessoa sentir diferente se ela continua vivendo igual. Então, não tem elaboração que dê conta disso, não tem sublimação que dê conta disso. Ou a gente produz uma outra forma de viver, ou a gente vai estar usando a psicanálise para produzir uma grande tese, mas que não está implicada de fato com a vida, né? Então, para encerrar,
Eu queria falar da importância de pensar a clínica a partir da realidade brasileira, latino-americana, mundial. Fazer clínica não é fazer sociologia, mas um pouco de sociologia sempre cai bem. É, e então a ideia não é produzir tese na clínica, né? Mas escutar as afetações, né? As marcas, os afetos produzidos no encontro da pessoa com o território que ela se encontra, com os vínculos que fazem parte da vida dela. Pensar como as políticas atuais afetam diferentes corpos de modos diferentes, que tipo de sofrimento esse modo de vida produz, onde tudo se repete e se mortifica, como esse mesmo é produzido e onde, quando acontece alguma abertura, um vagalume se acende. Como escutar as pessoas sem perder de vista a ecologia, pensando, né, que o nosso corpo está aí no mundo, né? É, Como descolonizar os afetos da moral, de um bom e mal a priori, né? E defender uma ética do desejo, que é uma ética da diferença, que pode, a ética ela avalia, né? Diferente de julgar em termos de bom e mal a priori, né? Foi um bom encontro, foi um mau encontro, qual que é a medida entre veneno e antídoto, né? Então, uma escuta que a gente possa, né? O quanto de contornos é necessário, o quanto de fricção é necessário, de abertura é necessário, qual que é a medida disso, é, como produzir medidas também na clínica. E, como eu falei no começo, o idioma dos afetos é um idioma muitas vezes estranho, né? Então, inventar um idioma na clínica em que a gente possa dizer dos afetos, né? E que não, eu acho que não é simples, eu acho que é um trabalho mesmo. É, e como pensar em questões que produzam essa invenção de um modo de se dizer de como se afeta, né? Então, para dar exemplos práticos, às vezes eu pergunto para as pessoas, eu tenho algumas perguntas que eu fui recolhendo na minha caixa de ferramentas como analista. Então, às vezes eu pergunto em termos de sabor, tipo, tá, essa sensação, essa situação que você viveu, qual que é o sabor? Qual que é o gosto que fica assim no fundo da garganta depois que você viveu essa situação? Ou então, às vezes eu pergunto em termos de clima, né? Assim, quando que tá arejado? Em que situações arejou? Em que situações ficou abafado, né? Ou quando tá mais seco, quando tá mais úmido? Quando que as coisas têm mais que tipo de consistência ou de textura isso que você está sentindo tem? Ou até assim, qual que é o corpo disso? É mais argiloso? Ou é mais gasoso? Se dissipa? Qual que é a temperatura disso que você está sentindo? Ou pensar, né? Quando a gente vai pensar como funciona esse esse modo de pensar? Quando que esses pensamentos que ficam aí girando aumentam de velocidade e vira um turbilhão? Quando que eles diminuem a velocidade? Que tipos de encontro aumenta esse sofrimento? E que encontros você faz que diminuem esse sofrimento? E aí eu estou falando de encontros com tudo que existe, com pessoas, mas com um copo d'água, com um alimento, com uma caneta, com dançar, com
e na aula de capoeira. É, enfim, composições que esse corpo faz aí com o mundo, né? É, como, indo, né, porque eu acho que isso aparece bastante na clínica, né? Quando esses pensamentos incessantes aparecem, o que que ajuda a produzir desvio? E se não dá para interromper, o que que ajuda a diminuir a velocidade deles? Então, trazendo aqui alguns exemplos práticos. E assim, isso também é uma criação com a pessoa, de vendo, assim, dentro, assim, quais são as imagens que a pessoa traz e de que forma a gente, no encontro clínico, vai inventar aí uma forma de se relacionar, né, com isso que aparece. Muitas vezes as pessoas ficam desconcertadas com esse tipo de pergunta, porque quando você pergunta sobre como a pessoa se sente, em geral a pessoa vai falar sobre como ela se sente, e não a partir de como ela se sente. E por isso essa presença do corpo, né? Então, a importância da presença do corpo na psicanálise e na clínica, independente, né? Não, eu não sou terapeuta corporal, mas de trazer essa presença do corpo, né? Como está seu corpo agora, depois que você contou essa história para mim? E se a pessoa não tem repertório nenhum, é, como está a sua respiração? Está mais lenta? Está mais rápida? O coração bateu mais rápido? Arrepiou? Sentiu frio na barriga? É, bom, então aqui ah, um pouco das referências que eu trouxe. O Eduardo me pediu para dar uma aula sobre Sueli Rolnick. Não foi uma aula sobre Sueli Rolnick, mas eu parti muito da tese dela, que é o Cartografia Sentimental. É um livro que marcou minha vida. Eu li ele há mais de 15 anos e até hoje eu volto nele. Eu acho que é um livro muito legal para quem está na clínica. É, porque eu acho que ela justamente traz o método cartográfico na própria escrita e não está ali produzindo uma tese sobre, né? Então acho que dá muitas ferramentas para escutar, para cartografar. E aí dentro, né, da Sueli e do que eu trouxe hoje, né, tem Spinoza quando eu vou falar de composição, decomposição, potência de agir, né, aumento e diminuição da potência de agir, tem Spinoza, força ativa, força reativa, Nietzsche, Deleuze e Guattari amarra tudo isso, né, de onde a Sueli parte. Foucault também, quando a gente vai pensar em subjetivação e cuidado de si, tem muito de cuidado de si na aula de hoje, né? Também coloquei aqui Peter Paul Pelber e João Pesce Schiavon, porque eu assisti muitas aulas deles quando passei pelo núcleo de subjetividade, então tem um tanto que eu sei pelas aulas e pelo encontro com eles. Os artistas que compareceram, né, Ana Mendieta, todas as imagens que eu trouxe são dela, e, eu não quis falar muito sobre ela, eu quis que as imagens falassem mais, mas eu recomendo muito que vocês conheçam mais e pesquisem essa artista. Patativa do Assaré, né, poeta do sertão, a Lígia Clark, que é uma artista bem importante, né, assim, a Sueli Roni, que é uma das maiores estudiosas de Lígia Clark. E aqui do meu lado, né, trouxe a Geni Nunes, que é uma pensadora guarani, e que ela é quem fala da monocultura dos afetos, né? Trouxe a Grada Quilomba, principalmente o Memórias da Plantação. O Frantz Fanon também tem Sobon Fossomé, que é uma pensadora africana, que ela vai falar do espírito de intimidade, que é um espírito de produção de comunidade, tecnologias para a produção de comunidade. Então, quando eu falo, né, assim, de comunidade, de aliança, que práticas são essas? Tem aí a Sobon no fundo. O exercício que eu propus no começo
parte da prática de inventário da eutonia, mas também das práticas de percepção corporal da educação somática e da dança contemporânea. Então, eu fiz aí, né, um apanhado de coisas que eu já vivenciei para pensar nesse exercício para vocês. E também compõe aí nessas referências pensamento originário, filosofia que aprendi em terreiros, conhecimento que eu aprendi com as plantas e os elementos, é, referências da cultura oral e dos encontros e espaços de ativismo que eu circulo, né? Minhas referências não são só, não estão apenas em livros. E aí, aqui, para finalizar, esse foi meu escritório no fim de semana, enquanto eu estava montando essa aula e pregando na parede os mapas que eu criei, para daí fazer o roteiro, para daí fazer essa apresentaçãozinha. É, E aí, antes de abrir para a conversa, eu queria propor um minuto para fazer aí um exercício novamente de perceber como está o seu corpo agora, o que está diferente do começo da aula, o que continua igual, como você está depois dessa aula, como você se afetou por esse encontro e o que fez sentido e o que não fez. Essas também são perguntas disparadoras aí para a gente conversar e trocar ideia, né? E aí eu falei que ia fazer minha apresentação no final e eu fiquei pensando que eu acho que eu queria primeiro me apresentar pelas forças para depois me apresentar pelas marcas. É, Então, sou Júlia Francisca, é, sou pernambucana, sou indígena em retomada, sou lésbica, não cis. Eu venho da dança contemporânea, acho que foi a minha o primeiro campo que eu me envolvi foi a dança. E da dança eu fui para as artes visuais, então a minha graduação é em licenciatura em artes visuais, então eu venho da arte e da educação na educação formal. E passei um tempo no núcleo de subjetividade, onde eu tive contato com a Soli Ronick, e os professores de lá. E a partir disso eu me tornei analista. Eu atendo na clínica há 7 anos. Ano passado comecei a dar supervisão, então sou supervisora. E sempre a partir dessa perspectiva que eu trouxe para vocês. É, Também sou artista, sou poeta, danço, canto, adoro cozinhar. Vivo com um gato chamado Chuchu, que volta e me aparece. E é, E o que mais eu tenho? Eu botei. No meu roteiro tá assim, apresentação minha, 2 pontos, e não tem nada escrito. Eu fiquei, bom, é isso, vai no fluxo da aula. É, e acho que é isso, acho que é isso que eu tinha para apresentar. Eu estou fazendo uma coisa que eu queria dizer, é que eu estou fazendo um trabalho atualmente, que eu chamo de mestrado autônomo, que é uma pesquisa muito ligada aos assuntos que eu trouxe aqui. Então, eu estou nesse processo de possivelmente escrevendo um livro. Bom, como vocês estão depois desse percurso? Como a aula afetou vocês? O que fez sentido? O que não fez? Questões, dúvidas, apontamentos? Eu não, eu decidi não ver o chat na hora, é, porque ia ser muita coisa para mim. Bem,
Bem spinoziano, sim, a potência dos encontros dos afetos. Se eu tivesse que eleger um filósofo, eu não faria isso, porque afinal, né, a direção é a multiplicidade, mas acho que de longe meu preferido é o Spinoza. E eu acho que é o pensador que mais me ajuda a atender mesmo. O Cartografia Sentimental, eu botei o PDF é, lá no grupo, e é um livro que estava esgotado, ficou esgotado um tempão, não sei se está acessível agora. Bom, gente, vamos conversar. Queria ouvir de vocês o que vocês acharam. É a primeira vez que eu dei essa aula. É, Consegui dormir, mas, né, assim, um sono leve. Faz sentido, não faz, né? Danusa, tá na descrição do grupo da aula, tá lá. Tem o link para o Drive. E aí lá você tem o link para o Cartografia Sentimental e tem o link para o Mil Platôs, a edição completa. Então, já eu vou ler aqui o chat, então. A Jaqueline, uau, me encontro bastante sensibilizada, fez muito sentido para mim. Obrigada por partilhar tanto conhecimento. Eu agradeço a sua presença. E é aquele clichê, né? Eu só posso dar aula se alguém quiser fazer aula. Então, obrigada. A Daniela, incrível aula. Júlia, para mim fica a confirmação da potência da esquizoanálise. Amei. Eu sou suspeita, porque eu sou time esquizoanálise. Tereza, adorei novos olhares. Oi, boa tarde. Vocês me escutam? Sim. Oi, Rayane. Sim, te escuto. Oi, eu sou psicóloga, né? E tô aí em formação em esquizoanálise pela FLEA, que é a formação livre em esquizoanálise. Está situada no Rio de Janeiro, né? Mas também é híbrida. E eu queria justamente, a partir do comentário que foi da Daniela, né? Que eu queria entender, assim, por que a escolha de psicanálise, né? Eu acho que é algo até que a Sueli Hum, aposta, né? Ela tem essa sim. postura. E aí eu queria entender, assim, como que é para você, por que a escolha do nome, né, de uma aula de psicanálise, assim, quando está se tratando de uma esquizoanálise, né? Sim, sim. E aí queria te ouvir um pouquinho sobre isso. É, Bom, vou primeiro trazer a visão da Sueli, que ela fala bastante disso, né? Que ela entende a esquizoanálise não como uma antipsicanálise, apesar de ser uma grande crítica à psicanálise, mas eu acho que é uma grande crítica que beira a homenagem, na minha opinião, porque acho que para você se dedicar tanto assim a produzir algo, né? Assim, que a partir da psicanálise que converse com ela. Para mim, né, assim, dá quase esse tom de algo que tem né, uma importância. E a Sueli aposta, né, de que a esquizoanálise, na verdade, ela não está inventando a roda, mas que ela vai justamente trazer esse gesto inaugural da psicanálise, o gesto radical da psicanálise. Então, a gente ficar com esse gesto inaugural e não com as formas que a psicanálise e não com os decalques da psicanálise. Então, a gente pode considerar que o Freud, por exemplo, ele estava cartografando. Ele estava cartografando o que ele escutava na clínica, ele estava cartografando os sintomas do tempo dele. Então, existe um gesto cartográfico que já está lá em Freud, né? Quando o Freud se propõe a escutar, né? E se a gente pensar assim, a medicina até hoje não escuta, é bizarro, é assustador como a medicina não escuta, né? Então a Sueli tem essa posição, né, de que ela considera que a esquizoanálise é esse resgate do devir psicanalítico, né? E não uma antipsicanálise ou que precisaria aí jogar a psicanálise fora.
E também, agora, a minha posição é que a esquizoanálise não é uma abordagem, não é uma escola, não é uma linha, né? Apesar da gente falar em método cartográfico, a esquizoanálise é uma produção muito da filosofia, né? E, e eu acho que se a gente fica com a teoria da esquizoanálise, acho que na hora que a gente vai para a prática clínica, é difícil. Então, a esquizoanálise ela precisa sempre se compor de outras práticas, né? De outros campos de saber. E aí, por isso, essa composição de esquizoanálise com psicanálise. Mas a gente também pode pensar que a esquizoanálise pode se compor numa produção artística. A esquizoanálise pode se compor com a eutonia, com a terapia corporal. A esquizoanálise pode se compor com a agricultura, né? Então, mas eu, pessoalmente, Rayane, já tive momentos diferentes, assim. Já teve momentos assim, psicanálise, essa coisa normativa, não quero que o terror, etc. E aí depois também, assim, vendo muitos absurdos feitos em nome da esquizoanálise, como se experimentação fosse qualquer coisa, de qualquer jeito, sem critério, eu fiquei assim, opa, para, calma. É, Então, hoje eu me nomeio as duas coisas por enquanto, psicanalista e esquizoanalista, ou psicanalista cartógrafa. Então, essa nomenclatura de psicanalista cartógrafa é da Sueli Ronick, tá? Para vocês saberem. É, e... Mas é isso, é uma questão para mim. É isso, no momento estão me apresentando assim, mas não sei até que ponto. Mas sabe que recentemente eu comecei a estudar mais Ferenczi? E estudando Ferenczi eu fico, gente, esquizoanálise, esquizoanálise, esquizoanálise. E aí isso para mim reforça isso que a Sueli fala de que a esquizoanálise ela traz algo que está no gesto original da psicanálise lá no começo, né? É, então, ao invés da gente ficar, por isso que eu falei, né? A ideia não é queimar livro, ao invés da gente ficar repetindo igual papagaio a teoria que fizeram, a gente poder escutar o gesto cartográfico dos campos de conhecimento e partir disso, né, para pensar. E aí, assim, e por isso que eu falei que quando a gente fala em decalque, isso não tem a ver com nenhuma linha, com nenhuma abordagem, porque se faz muito decalque da esquizoanálise. E as pessoas ficam, né, assim, devires dos fluxos, da desterritorialização, e você fica assim, tá, gente, mas por que que vocês estão repetindo o que os caras falaram? Nem eles iam querer isso. Por isso que quando eu propus a leitura do Rizoma lá no grupo, eu falei assim, gente, leiam como um poema e não se preocupem muito com entender. Se relacione com isso, produza alguma coisa com isso, né? Eu respondi como que chega para você, Rayane? Não, Qual é total. a sua perspectiva de esquizoanálise? Eu acho que é um pouco dessa encruzilhada mesmo. É encruzilhada mesmo, né? Que, É, inclusive, é isso, quando a gente pensa na perspectiva, né, latino-americana, brasileira, né? É um pouco disso, assim, é sempre nessa perspectiva transdisciplinar, né? Que não dá para se pautar totalmente na psicanálise europeia, né, que vem de lá, e muito menos na esquizoanálise também, que vem nessa perspectiva filosófica, abstrata, né? E aí aqui é sempre essa composição que é de uma clínica, assim, pode ser esquizoanalítica, pode ser psicanalítica, mas sempre transdisciplinar, né? Que é nesse acúmulo de ferramenta, de referencial próprio, territorial mesmo, né? Então, como que a gente aprende com esses outros saberes e pode trazer um rigor técnico de produção nesse sentido, né? Que é compondo, é trans, né? É transdisciplinar, tá atravessando, assim. Então, a gente pega esse rigor que pode ser técnico da psicanálise, da escuta, né? Da intervenção, da transferência, mas também tem essa outra perspectiva de compor com os saberes que já estavam aqui, né? Uma clínica que
Se a gente pensa na esquizoanálise, é interessante ver que, enquanto lá na Europa estava muito filosófica abstrata, aqui já estava movimentando uma clínica, uma ação, uma intervenção, né? Então, tem registros sobre isso que para mim está sendo interessante acessar agora. E Uhum. muito legal, faz todo sentido. É isso, a gente fica meio nesse lá e cá, né? É. É isso e aquilo outro, né? É a síntese, não alguma coisa. É, olha aqui. Leila, que aula diferente. Fiquei surpresa. Terei que assistir de novo, pois estou trabalhando nesse momento. Ah, mas Hum? a gente vai postar também a íntegra dessa aula, né, para o pessoal do grupo e para que possam revisitar. Eu estava pensando, Júlia, em te dizer que foi muito bacana eu tá te ouvindo aqui, porque é interessante, né? Como às vezes alguns movimentos historicamente são meio primeiro rechaçados e depois por uma via talvez muito mais assim tentando se adequar, não é, à psicanálise tradicional, acaba chegando por outros meios em muita coisa que você diz também, mas claro. Eu não quero tirar com isso a originalidade nem da sua fala e nem da esquizoanálise, mas eu acho que essa coisa que você traz para a gente, né, dessa clínica como não só um lugar de fala, mas um lugar do corpo, um lugar da afetação, o lugar do encontro, não é? Bom, eu comecei por Spinoza, então essa ideia do encontro alegre, esse encontro que aumenta a nossa potência, a ideia da possibilidade de construção de modos de vida, não é? Isso me parece muito bonito e não só bonito, me parece sim urgente, ainda mais a gente vivendo no país em que a gente vive, não é? Vivendo, enfim, na América Latina, né? A gente precisa pensar uma psicanálise que faça sentido para nós, né? Então, é claro que também, né, quando a gente vai falar dos franceses que trazem para a gente tantas coisas interessantes, mas que, enfim, estão pensando a partir de lá, parece que na tua fala, inclusive pelas referências que você traz, eu fico muito feliz em ter aqui enfim, no Instituto, não é, a possibilidade de a gente estar dialogando e conversando sobre uma psicanálise com algumas raízes brasileiras, né? E me parece que esse contato com a cultura popular, o contato também com aquilo que vem das periferias, bom, isso exige da gente ah, uma, uma reconstrução do que é a psicanálise, né? Eu tenho dito que a gente, enfim, no decorrer desse curso, né, como a gente precisa se apropriar de uma teoria para a gente destruir a teoria e recriar com os nossos próprios termos, e me parece que você faz isso muito bem, não é? Enfim, criando algo que me parece bastante original e potente, não é? Eu gosto muito. Você sabe que, não é? Então a gente está num grupo de pesquisas, né, sobre a, a- a psicanálise e a experiência estética, né, ou a psicanálise como experiência estética, talvez, trazendo essa potência da arte também para a psicanálise, mas como a gente sempre fala, né, não a arte como um adorno para a psicanálise, mas um modo de fazer, um modo de ser do analista, né, me parece isso muito importante. Então, eu fiquei muito feliz de ver isso tudo hoje aqui, não é? Em pensar que como é interessante que os outros autores que a gente tem trazido, por exemplo, o Christopher Bollas, né, quando fala de experiência estética, de objeto transformacional, são coisas assim também que me parece que acabam encontrando congruências, né, com isso que você também nos traz. Olha, se você está falando de bons encontros, esse me pareceu um excelente encontro. Pelo menos a mim, me parece aumentar a minha potência, não é? Me deixa assim com vontade de pensar mais coisas. Então, eu acho que no final das contas, a gente passa assim por uma celebração dessa disposição ética
de colocar a psicanálise sempre ah, em jogo, não é? E vocês podem talvez preferir, né, colocar como esquizoanálise, pode, enfim, e cada um vai ter a sua disposição e me parece muito ok porque eu não tenho nenhuma espécie de purismo, pelo contrário, né, o Instituto desde o começo é assim, é um misturador de autores, não é? Mas não no intuito de fazer, ah, enfim, uma mistura qualquer, mas de fazer uma boa mistura. Me parece que aí é preciso uma certa alquimia. E nesse sentido, eu acho que a tua contribuição, poxa, traz muito para nós. E olha, tem muita gente nova, muita gente que eu não tinha visto ainda aqui pelo Instituto, então eu queria dar as boas-vindas a vocês, né? Dizer que, enfim, a gente busca trazer pessoas legais assim como a Júlia Francisca, né? Para virem contribuir, né? Com a formação de quem faz a formação aqui e de qualquer modo, então, enfim, eu não vou começar a falar demais porque eu falo demais. Mas eu queria demais agradecer a Júlia e dizer, bom, enfim, gente, eu também não quero atrapalhar se vocês quiserem apresentar outras questões, né, que são assuntos que dão muito pano para manga, né? Eu acho que talvez a gente vai precisar fazer mais encontros com a Júlia, se ela aceitar, porque, enfim, fica muita coisa ainda para desenvolvermos juntos, né? Então, enfim, eu espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade aí para fazer as perguntas de vocês, viu, gente? Eu quero aproveitar o gancho para agradecer, porque é uma oportunidade, um voto de confiança também, né? Acho que como eu sou uma pessoa muito das forças e não das formas, eu não tenho um currículo para apresentar formal. É, então, para mim é muito legal essa aposta também, né? Num percurso. E eu fiquei pensando eu fiz análise ontem, e aí eu estava falando dessa aula. E aí minha analista, ela falou, mas não são só opiniões, né, Júlia? Você está falando de algo que é fruto de uma experiência que você faz com isso, né? E eu falei assim, Então, acho que meu esforço, assim, dessa aula é que eu pudesse trazer um conhecimento que é que foi vivenciado por mim e não tentar assim emular formas acadêmicas de apresentar teoria que eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Eu falei, gente, que bom que tem um pessoal da revisão bibliográfica, sensacional. A minha contribuição é outra, né? Então, eu acho que eu me falo assim como artista, né, antes de ser psicanalista, porque eu acho que é desde aí que eu vou produzir uma aula, ou pensar psicanálise também, mas também muito a partir da clínica e da prática, que é onde a gente se encontra bastante, né, Eduardo? E é muito interessante ver, né, assim, como linhas diferentes, né, acabaram chegando aí por uma escuta da singularidade, da diferença, em práticas clínicas que são mais próximas do contemporâneo mesmo, né? Do tipo de sofrimento de hoje, das pessoas que chegam na clínica hoje. É, E aí, quando, né, a gente fala de clínica estética, a gente não está falando assim, ah, nossa, uma clínica bonitinha, uma clínica ou descolada, né? Assim, a clínica é estética porque no modo de existir já se expressa algo, já se diz, né? E isso se diz o tempo todo. Então, foi esse meu esforço aí de compor com o que você tem trazido do curso de psicanálise contemporânea, né? Bom, Pois quem mais? Comentários, críticas? Como foi o exercício do começo para vocês? Foi muito é, fora? Tem gente da eutonia aqui. A Carla perguntou, adorei o encontro. Você compartilha coisas no seu Insta? Poderia compartilhar?
Gente, eu excluí meu Instagram, recomendo. Só produzia decomposição para mim, assim. E eu só voltava lá para me decompor mais um pouco até que eu falei, chega. Não tem medida para mim neste momento que produz antídoto ali com o Instagram. Então, mas eu tenho um site. Uma coisa que eu não falei, eu tenho uma prática de oráculos poéticos há 15 anos. E então, antes de chegar na clínica como psicanalista, como esquizoanalítico, como esquizoanalista, eu já tinha essa prática, né? Então, esse site que eu tenho, ele tá mais ligado a isso, mas também tem coisas de esquizoanálise, de psicanálise lá, e eu quero ir colocando aos poucos o que eu estou produzindo aí dessa pesquisa que eu estou fazendo. Poxa, Leila, obrigada. Também. gente, poxa, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Enfim, eu gostei muito. E, enfim, semana que vem a gente vai retomar, né, enfim, as aulas, assim como eu tinha programado, mas olha só, eu sei que, bom, se vocês quiserem continuar o diálogo através até do grupo no WhatsApp, né, que foi esse grupo por onde a gente enviou o link, então, vocês fiquem à vontade para entrar em contato, né? Às vezes com a Júlia ou comigo, ou para falar alguma questão, enfim, que vocês que tenham ficado, né? Que às vezes as pessoas ficam tímidas, né? De falar no encontro. Então, a gente entende também. Aqui, a Daniela. Falar, Daniela. Eu só queria saber, acho que eu perdi uma informação. O seu seminário é psicanálise contemporânea, é isso? O que Isso. você está dando? E é nesse dia e horário? É, nesse mesmo dia e horário. Aham. Ah, tá. Tá bom. Tá. Obrigada. Então, gente, pois é, não podia ter faltado, né? Eu não queria passar pelo curso de psicanálise contemporânea sem trazer também um pouco, né, assim, o pessoal da esquizoanálise. Eu não queria deixar de trazer a Solia Rolnick, que é uma das autoras que eu gosto demais, que eu, enfim, estava esse outro livro dela aqui, que é o Esferas da Insurreição também, é um livro que eu gosto muito e recomendo a vocês. É, enfim, a gente está sempre buscando compor, não é, com aquilo que aumenta na nossa potência, aumenta a potência da nossa clínica, né? Eu acho que essas interações são muito frutíferas, não é? Podem ser muito frutíferas. O que eu acho que às vezes não é tão frutífero é o nosso encontro com possibilidades que às vezes são muito normativas. E vocês percebem que a gente está falando justamente do oposto aqui, porque a clínica ela precisa ser criativa, muito mais do que normativa. Não é? A gente está tratando né, com o psiquismo, não é? A gente está tratando com uma série de modos de existência. Então, para isso, é importante que a gente saiba que a gente está sempre criando muito mais do que, e espero, não é? Do que normatizando. Por isso a gente não está julgando coisa nenhuma, a gente está buscando proporcionar esse tipo de encontro alegre que a Júlia não só apresentou conceitualmente para nós, mas também nos proporcionou experiencialmente aqui hoje, né? Então, eu agradeço muito a presença da Júlia Francisca e, enfim, vamos manter o contato, não é? O pessoal que não está no grupo do Psicanálise Contemporâneo, fiquem à vontade, eu vou, nesse mesmo grupo, oferecer também algumas outras leituras, outras atividades também assim abertas, como a de hoje, né, para que vocês todos possam participar e a gente poder estar perto, né, a gente poder compor juntos alguma coisa que faça mais sentido para a realidade do Brasil, para os nossos pacientes, não é, que têm sofrimentos específicos e que muitas vezes a clínica tradicional acaba não dando conta, né, enfim, do que a gente gostaria que acontecesse. Por isso a gente está sempre pesquisando
Que bom, esperamos apresentar para vocês logo outras propostas. A gente está pensando muito seriamente num encontro em novembro, né, em Inhotim. Estamos planejando isso assim com bastante garra, né, para poder dar certo. Então, imaginem só a gente poder falar de psicanálise, poder falar, enfim, desse tipo de encontro, estando, né, num museu a céu aberto como é em Inhotim, que, enfim, para quem não conhece, eu acho que é uma grande experiência. Então, assim, são possibilidades, não é, que a gente traz no Instituto e eu, enfim, agradeço a presença de todos vocês. Ah, espero que a gente se reencontre, né? Espero que esse seja só o primeiro encontro aqui também com a Júlia e que a gente possa ter a possibilidade, enfim, que a gente encontre possibilidades para criar, não é muito mais do que ensinar qualquer coisa, né? A gente está aprendendo juntos. Eu acho que nesses nossos encontros a gente sempre sai maior do que chegou, não é? Então essa potência. Talvez eu acho que o maior não seja a melhor palavra, mas eu acho que como se trata de uma mudança intensiva, não é? No mínimo a gente sai mais potente, tá? Então, muito obrigado, Júlia, muito obrigado, pessoal. E, enfim, bom almoço para vocês, boa tarde, né? Até breve, espero. E quem quiser entrar comigo, entrar em contato comigo, pode me escrever lá no grupo ou no particular. Eu quero seguir trocando e compondo, né, de forma múltipla, produzindo aí encontros. Ótimo, gente. Um Obrigada, abraço, gente. um Obrigada, abraço. Eduardo. Obrigado, Júlia. Até a nossa próxima. Tchau, tchau, gente.